Olá pessoal, bem-vindo ao nosso quinto episódio. Nesse episódio a gente vai preparar e juntar a junta central do fundo e preparar também as laterais, lixando na espessura que a gente vai precisar para poder fazer a dobra das laterais e transformar isso tudo na caixa do violão. A gente está usando uma madeira que se chama jacarandá mineiro. O nome científico dela é Macaerium vilosum, se eu não me engano. E é uma madeira muito boa, muito versátil e um tipo de jacarandá, porque ela é bem dura, mas não é um jacarandá verdadeiro. Mas assim, eu já tenho essa madeira há muito tempo, então ela já está bem seca e bem preparada para usar. Então, estamos aí juntando ela, trabalhando em cima do shooting board e usando a plana. E por causa da direção da grã, a gente tem que usar também esse bloco de lixa, porque a plana pode tirar certos pedaços dependendo dela estar entrando contra ou a favor da grã. Então a gente usa a lixa também para ajudar no trabalho de junta. Então a gente vai juntando até o espaço entre uma lateral e a outra do fundo está fechado e a gente não vê mais luz aparecendo através. Bom, depois que a gente consegue uma junta satisfatória, a gente já pode posicionar cuidadosamente, né, o nosso molde em cima da placa do fundo para poder marcar e poder achar o lugar mais conveniente para colocar o formato do violão. Porque aí a gente tenta escapar de pequenos defeitos, assim como foi feito no tampo também, né? Então é isso que a gente está fazendo agora. E agora eu estou também cortando o filete que a gente vai implantar entre uma lateral e outra com uma madeira contrastante. No caso aí a gente está usando um laminado de pau-marfim, que é branquinho,
e vai fazer o contraste e fazer o centro da junta das duas metades do fundo. Então a gente está marcando aí a, a espessura necessária, né? E isso aí vai ser colado na hora que as duas metades do tampo forem coladas no Go Bar, que é aquela ferramenta que a gente usa para pressionar de cima para baixo, que vocês vão ver aí em breve. E é isso que a gente está fazendo agora, só cortando. Eu corto geralmente madeira natural na serra circular, mas como era só um filetinho, só esse filete central do fundo, eu estou cortando com o estilete e a régua. Agora vocês notam que a gente tem que cortar madeira natural por causa da grã, que assim varia, né? A gente tem que cortar com muito cuidado, fazendo várias passadas, assim começando com o estilete bem de leve, só marcando, depois um pouquinho mais forte a pressão, e depois da terceira você já pode fazer uma pressão maior. Aí eu estou marcando as bordas para poder colocar quando for para o Go Bar Deck e for fazer a junta, eu poder colocar a cunha e ela exercer pressão igual por toda a extensão do fundo para fazer a junta, porque eu uso, como já foi visto na junção do tampo, eu uso uma cunha para fazer a pressão que força as duas metades do fundo na hora da junta. É isso aí. Beleza, depois do Pedro ter aparado as bordas, vocês podem ver que a borda está bem retinha. Então agora a cunha já vai poder entrar de uma maneira bem mais conveniente, colocando a pressão de forma bem mais igual. Então a gente está preparando aí o Go Bar para colagem, e o Go Bar eu uso para fazer essa colagem, mas eu uso essa tábua que é especial para fazer colagens dessas placas. Ela tem 2 pontos fixos, duas madeirinhas coladas na parte mais longe do meu corpo, que colocam pressão mais para as bordas, de cima e de baixo. E aqui a cunha, você tem esse negócio aí que parece um telefone antigo, e ele coloca pressão em 2 pontos mais, né? E a cunha entra aí e faz uma pressão bem uniforme no meio. Então você tem basicamente 4 pontos de pressão para poder fazer essa junta. E eu estou colocando o Go Bar aí para poder manter a borda, principalmente a borda interna de uma das metades do tampo, bem nivelada com a tábua. E a mesma coisa vai ser feita depois que a pressão da cunha estiver acontecendo, né? E aí a gente vai botar mais 3 varetas aí para manter essa peça mais próxima do meu corpo, também
bem encostada na tábua, porque a gente não quer nenhuma discrepância entre uma metade e a outra que causaria, vamos dizer, problemas na hora de você fazer o nivelamento e a lixação do fundo, né? Então a gente quer deixar isso bem preparado. Eu também estou me preocupando bem em manter o filete que vai entrar entre as duas metades bem niveladinho, para poder ele tá bem alinhado, né, tanto com a superfície quanto com o fundo. Porque aí quando entrar aí a pressão e entrar a cola, tudo vai estar preparado. Notem que para fazer essa colagem, você tem que proteger a parte de baixo do tampo da tábua, porque senão a cola vai vazar e você vai pregar o seu fundo, né, na tábua de colagem. Então eu coloco um pedaço de jornal, porque se o negócio colar no jornal não tem problema, porque você pode raspilhar fora o jornal. Então esse jornal vai ser a proteção. Então isso aí é onde vai entrar o filete. Você vê que eu estou tendo que ajeitar o jornal, porque o jornal está meio... fugiu um pouco da posição. E ele tem que estar bem coberto o fundo para não haver problema de colagem errada. Tá aí. Então reposiciono o Go Bar e agora eu vou entrar com a colagem. A colagem está sendo feita com cola de couro, cola quente, né? Então ela é bem líquida e faz uma sujeira danada. Mas eu estou passando a cola no filete, que vai entrar contra a madeira de trás, aí. E aí eu alinho bem, e aí depois eu passo cola na lateral. Bastante cola para poder ter uma adesão legal, para poder juntar as três partes. E aí agora eu posso colocar já a pressão da cunha. E é assim que se faz, pelo menos no meu método, a junção de todas essas placas, tanto do tampo como do fundo. E agora eu vou colocar as madeiras fazendo pressão para baixo, para me certificar de que as duas metades estão alinhadas na junta, né, em termos de altura. E é isso aí. Bom, agora o Pedro já está aí com a placa depois da secagem, e ela já está junta, né? E ele está planando o excesso de filete do centro. A gente primeiro plana, assim, tentando não entrar no fundo, né? E depois a gente vai usar uma raspilha para nivelar e limpar todo o fundo. Agora eu estou mostrando para vocês aí como se afia uma raspilha. A raspilha é uma lâmina fina de aço que você pode afiar para ela funcionar que nem uma microplana, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é nivelar a borda da raspilha. E eu uso a lima fina, a lima doce, e eu uso ela assim transversal à direção, que ela tem um corte bem limpo, bem suave. E aí, depois de nivelar ela nesse sentido, eu vou tirar as rebarbas das laterais com a própria lima,
né? Isso aí é uma afiação rápida da raspilha. Tirou as rebarbas dos dois lados e aí a gente vai puxar um gancho, puxar a borda usando um pedaço de aço duro. Eu vou usar no caso aí uma chave de fenda e você não faz essa puxada da borda, você não faz com muita força não, é com pouca força, porque senão você dobra muito. Então assim, com pouca força ela já puxa um ganchinho na coisa que funciona exatamente como uma microplana e vai deixar você limpar a superfície da madeira. Estou dando aí para o Pedro agora para ele raspilhar. Só que o Pedro ainda está começando na arte da raspilhagem e aí eu tenho que demonstrar para ele um pouco mais. A raspilha você não pode passar ela assim muito suavemente porque ela não tira nada. Você tem que colocar os polegares no centro, os dedos nas bordas e meio que dar uma dobrada na lâmina, usar a flexibilidade da lâmina para dobrar, para você poder entrar com mais força. Você vê que aí ela começa a tirar rebarba como se fosse uma plana, vendo? E limpa mesmo, limpa melhor do que qualquer lixa e faz uma superfície mais bonita do que qualquer lixa fina. A raspilha realmente é minha ferramenta favorita de acabamento. É claro que assim, em todas as superfícies que é possível raspilhar, né? Então aí a gente está raspilhando. Vamos limpar o fundo e o Pedro está limpando inclusive o desenho do molde, né, do formato do violão, porque como a gente botou o filete, já mudou um pouquinho o formato. Então a gente vai ter que marcar outra vez para poder realmente chegar no formato definitivo. Uma nota interessante nesse ponto é que, como vocês podem ver, a fumaça foi mais uma queimada de motor. O motor do meu aspirador queimou e a gente teve que terminar a lixação das laterais com o aspirador de pó mesmo. Você vê que mudou a mangueira da mangueira grande para essa mangueirinha preta. Então só mais uma vez na oficina um motor queimado. Nessa construção de violão a gente já queimou até agora dois motores, o motor da serra de fita e o motor do aspirador, que é uma coisa inusitada, mas é assim mesmo. Os motores já estão reparados e instalados de volta nas suas máquinas.
tive que reenrolar ambos os motores. Grande abraço.